Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa revisão rápida de alto rendimento, totalmente focada nos conceitos iniciais de banco de dados. Para a galera que está ralando na preparação para concursos na área de TI, a hora de afiar o machado é agora. O nosso objetivo aqui não é só dar aquela passada superficial pelo conteúdo, não. A ideia é ir direto ao ponto e bater exatamente naquelas teclas que as bancas examinadoras simplesmente amam usar como pegadinha. Então vamos mergulhar de cabeça nisso para garantir que todo mundo gabarite essas questões. Nossa rota de estudos hoje está super estratégica. A gente vai passar rapidinho por 5 paradas obrigatórias. Primeiro, os conceitos iniciais. Depois, o embate clássico entre arquivos e SGBD. Na sequência, vamos desvendar o catálogo de metadados, entender a famosa arquitetura de 3 esquemas e, por fim, dominar a independência de dados. Vamos lá. Ponto número 1. Conceitos iniciais de banco de dados. E olha, é exatamente no básico que muito candidato super preparado acaba escorregando. Sabe aquela ideia de que um banco de dados é só um amontoado aleatório de arquivos jogados lá no disco rígido? Esquece isso. De jeito nenhum. O ponto central aqui é o que a gente chama de minimundo, ou universo de discurso. Um banco de dados de verdade é uma coleção lógica, totalmente coerente e integrada de dados que tem um significado embutido e um propósito muito claro. Pensa, por exemplo, na estruturação do transporte público lá no Rio de Janeiro. Todos aqueles dados coletados sobre a frota de ônibus, os horários, o fluxo de passageiros, tudo isso forma um recorte específico do mundo real. Esse recorte estruturado, feito para resolver um problema real, é o nosso famoso minimundo. Então, a grande missão é gravar na mente essa regra de ouro. O SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, é a soma do conjunto de dados com o conjunto de programas que acessam esses dados. Na hora do nervosismo da prova, não dá para confundir o banco de dados em si com esse software de propósito geral que permite definir, construir e manipular as informações. O SGBD é como se fosse um grande maestro, sabe? Ele separa o armazenamento físico da aplicação, deixando tudo redondinho e transparente para quem está usando lá na ponta. Ponto 2. Arquivos contra SGBD, a evolução do armazenamento. Agora que a base está bem sólida, vamos entender por que os SGBDs modernos engoliram os antigos sistemas de arquivos. Imagina a seguinte situação lá no passado. A realidade era bem bagunçada. O departamento de vendas tinha os próprios arquivos deles, o financeiro guardava as coisas numa pasta separada, a produção em outra. E qual era o resultado trágico disso? Você tinha o mesmíssimo cliente cadastrado 3 vezes, de formas totalmente diferentes. Isso gerava uma redundância gigantesca e uma inconsistência que era um pesadelo para as organizações. E são exatamente essas limitações dos sistemas antigos que despencam nas provas. Pensa numa analista super focada riscando um por um desses problemas num quadro. Os sistemas tradicionais sofrem com inconsistência, total falta de padronização, uma complexidade absurda para garantir segurança e, principalmente, problemas de atomicidade. Ou seja, se uma transação falhar no meio do caminho, os dados ficam corrompidos. Mas, muita atenção para a pegadinha máxima das bancas. Não confundam a redundância não controlada, lá dos arquivos antigos, com a redundância controlada que um SGBD moderno pode permitir de forma totalmente intencional para otimizar o desempenho do sistema. A palavra que entrega o erro antigo é não controlada. Colocando tudo isso lado a lado, o contraste é bem óbvio. De um lado, a gente tem aquele repositório de arquivos com dados dispersos e zero controle de transação. Do outro, a paz de espírito do banco de dados relacional. O SGBD bate no peito, assume a bronca e garante a atomicidade, a consistência e ainda entrega uma abstração física perfeita. Em resumo, a sua aplicação nem precisa sonhar em qual setor do disco rígido a informação está gravada. Ponto 3 na nossa lista, o catálogo de metadados, onde o sistema guarda os dados sobre os dados. Vamos imaginar um cenário clássico de prova para ilustrar isso. Pensa no Percy. Ele é um desenvolvedor excelente que trabalha ali pelo centro do Rio e está criando uma integração nova. Ele precisa entender onde o SGBD armazena a estrutura das tabelas, os tipos de variáveis, as restrições. A grande dúvida é: como o sistema sabe que a variável nome_estado aceita no máximo 40 caracteres? Como ele tem essa inteligência? A resposta definitiva, que garante aquele ponto suado no concurso, é simples. No catálogo, que muita banca também chama de dicionário de dados. E o sistema faz isso através dos famosíssimos metadados. Metadados nada mais são do que dados sobre outros dados. Eles explicam o significado, o formato, as restrições de cada informação. É graças aos metadados que o SGBD tem essa natureza maravilhosa de ser autodescritivo. Indo para o ponto 4, arquitetura de 3 esquemas.
ou a famosa arquitetura ANSI-Spark. Agora que a gente já entende como o banco se descreve por dentro, vamos dar uma olhada no coração da estrutura. Essa arquitetura divide o sistema em 3 níveis clássicos de abstração: o nível externo, lá no topo, o conceitual no meio e o nível interno, também chamado de físico, lá na base. Vamos destrinchar cada um bem rapidinho. O nível externo é a visão do usuário. Ele mostra só aquela fatia do banco de dados que interessa para um departamento específico e simplesmente esconde todo o resto. O nível conceitual é a lógica pura. Ele descreve quais dados estão guardados e quais são as relações entre eles, olhando para o banco como um todo. Por fim, o nível interno ou esquema físico é a mão na massa, real. É como e onde os dados estão estruturados e fisicamente gravados lá no hardware. E, finalmente, chegamos ao ponto 5, independência de dados. A blindagem do sistema contra mudanças. Mas afinal, por que separar o sistema nessas 3 camadas tão distintas? Vamos testar com mais uma pegadinha que chove nas provas. Imagina que a Luciana, uma administradora de banco de dados super experiente, faz uma grande alteração no esquema conceitual para refletir uma mudança na empresa. A pergunta que a banca vai te fazer é: ao modificar esse esquema conceitual, todos os programas de aplicação e as visões lá do nível externo vão quebrar e precisar ser reescritos do zero? E a resposta é um gigantesco não. Os programas não quebram de jeito nenhum. E o termo técnico exato que a banca espera que a gente marque na alternativa correta é independência lógica de dados. A diferença aqui tem que estar na ponta da língua, tá? A independência lógica é exatamente isso que acabamos de ver: alterar o nível conceitual sem afetar as aplicações externas. Já a independência física permite mudar o armazenamento interno, lá no disco, sem precisar mexer no esquema conceitual. Para facilitar a memorização, a gente pode até fazer uma analogia bem sutil com alguns princípios cristãos. Pensa que as verdades centrais bíblicas permanecem conceitualmente inalteradas, mesmo sendo lidas ou interpretadas de formas variadas pelos diversos grupos externos numa comunidade. É a mesma lógica. O nível conceitual do banco permanece firme e forte na sua estrutura geral, garantindo que aquelas visões externas não sejam abaladas. Para fechar o cerco e chegar na prova com tudo, vamos para a nossa revisão de ouro de memorização rápida. Ponto 1. SGBD é o software. Banco de dados é a coleção de dados. Os dois juntos formam um sistema. Ponto 2. Falou em dados autodescritivos na prova, a resposta é metadado, que fica no dicionário de dados. E ponto 3. A independência lógica e física na arquitetura ANSI-Spark é o que garante que mexer numa camada não vai causar um efeito cascata destruindo o resto. E, para encerrar, vou deixar um pequeno desafio mental. Sabendo que a independência lógica blinda os programas contra mudanças conceituais, reflitam o seguinte: num caso extremo de trocar toda a estrutura de discos rígidos de um servidor corporativo, como exatamente esse mapeamento do nível físico atua para o nível conceitual, se quer perceber que o hardware mudou? Fica a provocação. Essa camada física vai ser fundamental na próxima etapa dos estudos. Continuem firmes resolvendo muitas questões. Um grande abraço, foco nos estudos e até a próxima revisão.